Olá moçadinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa aula de Constituição Federal, analisando a sua estrutura. Vimos o preâmbulo, hoje vamos para o ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos lá? Primeiro vamos começar com algumas curiosidades, alguns toques que eu acho interessante. O primeiro, que eu acho interessante, mas não é interessante, mas eu acho interessante, é que todas as constituições brasileiras trazem o ato das disposições constitucionais transitórias, menos a primeira. Por que será? Obviamente porque a primeira não tem uma constituição anterior para poder fazer a transição. Então é óbvio que a primeira não precisou do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse ato, ele é um ato destacado da Constituição, é como se fosse um apêndice da Constituição. Ele nasce, pessoal, com 70 artigos em 88 e hoje ele tem 114 artigos. A última emenda é a Emenda Constitucional 95 de 2016. Então nasce com 70, hoje tem 114 artigos. Uma outra característica interessante é a sua forma redacional, a sua redação. A sua redação é completamente assistemática. Não tem nenhuma ordem, não tem seção, não tem capítulo, não tem título. É tudo meio que embaralhado numa coisa só. Uma coisa só. O significado desse ato, o significado está na própria nomenclatura, né? Eu falo para meus alunos, falo para vocês agora, que o direito se revela pelas palavras, né? O que é o ato das disposições constitucionais transitórias? É para fazer essa transição, é um ato, né, para fazer essa transição entre o regime constitucional anterior e o novo regime. Esse ato tem dois grupos bem definidos. O primeiro grupo é para fazer realmente essa transição harmoniosa entre a Constituição anterior e a nova Constituição. A gente pode citar como exemplo o artigo 16 do ADCT, que diz o seguinte: até que se efetive a disposição da Constituição nova, caberá ao presidente da República, com aprovação do Senado, indicar o governador e o vice-governador do DF. Olha que interessante, enquanto a Constituição nova não entrar em vigor, não elaborar a nova eleição direta, né, a eleição pelo voto, o presidente que vai fazer a nomeação do governador, que fez a nomeação do governador e do vice do Distrito Federal. Então fez essa transição. O outro grupo não tem essa natureza de transição, de fazer essa passagem de uma Constituição para outra, mas tem uma característica bastante interessante, que é a eficácia exaurida. O que significa isso? Esse artigo, esses dispositivos acontecem, incidem, eles têm vigência e depois perdem a sua eficácia. Um exemplo clássico disso é o artigo 3º do ADCT, que traz a revisão constitucional. O que diz o artigo 3º? A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então isso foi feito depois de 88, mais precisamente em 93. Passou essa revisão constitucional, que é uma revisão mais simples, né, que fala maioria absoluta, não tem mais revisão. Então exauriu a eficácia desse artigo. O final é o mais importante. O mais importante é saber a natureza jurídica do ADCT. O ADCT tem natureza jurídica de norma constitucional. E é importante vocês fazerem um paralelo com relação ao preâmbulo. O preâmbulo prevalece pelo STF, que a natureza jurídica é mera interpretação, é uma natureza meramente ideológica. O ADCT não, tem natureza de norma constitucional. Portanto, se uma lei abaixo da Constituição contrariar o ADCT, essa lei poderá ser declarada inconstitucional, será declarada inconstitucional. Então, algumas frases que eu acho interessante têm o mesmo status jurídicos e hierarquia do corpo da Constituição, pode ser parâmetro para declarar a inconstitucionalidade de leis abaixo da Constituição, e para ser modificado, para o ADCT ser modificado, é necessário que haja uma emenda. Olha aqui, você já fica bem claro que é a hierarquia da Constituição. Para você modificar
o ADCT tem que ter uma emenda à Constituição. Eu fiz uma alusão, uma metáfora com o preâmbulo em ser o prefácio de um livro, né? O ADCT seria o seu epílogo, o final do livro. Aí está a Constituição com a sua estrutura, preâmbulo, já tem a aula do preâmbulo aí, o corpo, já subimos a aula do corpo, e o ADCT, os toques iniciais, aquela característica interessante que a primeira Constituição obviamente não tem, né? Porque não precisa fazer a transição. Qual que é o significado? A chave do significado é a palavra transição, os dois grupos, né? E a natureza jurídica, frisando que a norma constitucional tem natureza de Constituição. Valeu!